Diante dos conflitos atuais, duas grandes potências podem estar trocando seus equipamentos bélicos, e isso poderá prolongar ainda mais as tensões globais. Uma aliança de caos e ordem. Estamos falando do Irã e da Rússia, que são aliados desde 1521, há aproximadamente meio milênio. Essa relação tem sido há muito tempo complicada, oscilando várias vezes entre colaboração e rivalidade. Isso pois após o ataque de Pedro o Grande ao Irã em 1720 e o estabelecimento do Império Russo, se iniciou um tempo de opressão contra o Irã, se estendendo durante a maior parte do período soviético. Porém, desde a queda da União Soviética, as duas nações vizinhas têm desfrutado de relações cordiais e muito estreitas. Eles são aliados estratégicos e formam um eixo no Cáucaso ao lado da Armênia. Além disso, são parceiros militares nos conflitos na Síria e no Iraque. Diante desse longo período de aliança, a Rússia se tornou o principal fornecedor de armamentos ao Irã, devido às suas sanções colocadas pelos Estados Unidos, e também se tornou um parceiro comercial fundamental, especialmente no que diz respeito às reservas excedentes de petróleo. Porém, recentemente, a aliança de ambos tem se tornado mais forte e estreita a cada dia. Isso por conta dos conflitos que estão acontecendo durante algum tempo na Rússia e no Oriente Médio, já que o Irã é um grande financiador dos grupos extremistas da região. Diante desses conflitos, no dia 18 de outubro, o Irã prometeu fornecer mísseis SSM, além de ainda mais drones, para serem usados contra a Ucrânia. Um acordo entre as duas potências militares foi alcançado no dia 6, quando o primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Mokber, dois altos funcionários da Guarda Revolucionária do Irã e um funcionário do Conselho Supremo de Segurança Nacional visitaram Moscou para negociar com a Rússia sobre a entrega de ainda mais armamentos. Um dos diplomatas iranianos disse: "Os russos pediram mais drones e mísseis balísticos iranianos com maior precisão, particularmente a família de mísseis Fateh e Zolfaghar. Os mísseis Fateh são projéteis SSM, podendo ser disparados tanto pelo solo quanto sob a água, possuindo uma propulsão de combustível sólido, desenvolvido pela Organização das Indústrias Aeroespaciais do Irã em 2002. Pode atingir altas velocidades e uma precisão incrível. O míssil pode transportar ogivas de até 500 quilos, tendo alcance preciso de 300 quilômetros. Já o Zolfaghar é um míssil balístico de curto alcance, conhecido como SRBM. É um míssil balístico com alcance de cerca de 1 quilômetro. Acredita-se que ele seja derivado do Fateh 110, porém diferente dos outros armamentos, este é capaz de carregar uma ogiva de aproximadamente 590 quilos, que é projetada para se separar na fase intermediária. Sendo assim, ainda mais difícil detectar, rastrear e interceptar do que os mísseis monobloco. Um dos drones que o Irã concordou em fornecer é o Shahed-136, uma arma de asa delta, usada como aeronave de ataque kamikaze, e podemos ver esses drones sendo usados contra a Ucrânia nas últimas semanas. Porém, procurando um estreitamento ainda maior das suas relações, nessa última quarta-feira, o Irã desenvolveu um drone especialmente para o conflito da Rússia. O novo drone faz parte da família Shahed, e apesar de alguns líderes americanos repudiar isso e até mesmo dizer que esse financiamento por parte do Irã fere a resolução de 2015 do Conselho de Segurança da ONU, os líderes iranianos disseram que a maneira como seus drones são usados não é de responsabilidade do vendedor, e diante disso, parecem muito próximos de fornecer seus novos drones para Moscou. O Shahed-107 foi descrevido como um veículo aéreo não tripulado explosivo e de reconhecimento. Possivelmente, ele foi equipado com tecnologia para buscar alvos de alto valor no campo de batalha, como sistemas de foguetes de lançamentos múltiplos usados pelas forças ucranianas, além de bases militares importantes, buscando a neutralização de comandantes da área. Mas por que a Rússia precisa desses armamentos hoje? Apesar da Rússia ser uma enorme potência militar, possuindo imensos estoques bélicos, ela já está em conflito por quase 2 anos, e por conta de suas ofensivas diárias, disparando aproximadamente 200 mísseis e drones por dia, seus estoques não iriam durar para sempre, até mesmo por conta das sanções industriais colocadas sobre o país, diminuindo sua produção bélica e forçando mesmo a procurar ajuda nos países aliados, como Irã e Coreia do Norte. Hoje, a Rússia pode fabricar cerca de 4.000 drones por ano, sendo que eles utilizam mais de 10.000 drones de ataque em um ano. Isso ocorre, pois, na tentativa de penetrar nas defesas aéreas da Ucrânia,
são disparados ataques de saturação, utilizando uma combinação de drones e mísseis. Dessa maneira, alguns projéteis conseguem passar pela defesa e atingir seus alvos. Diante desta nova arma, os ucranianos parecem preocupados, pois, como eles disseram, a ofensiva russa depende muito dos drones iranianos. Modernizando-os constantemente, eles procuram torná-los mais rápidos, para assim forçar a defesa a usar sistemas de defesa aérea mais caros, enfraquecendo assim os militares. Diante disso tudo, o que os russos oferecem para o Irã? Apesar dos russos estarem comprando os equipamentos, ajudando assim a economia local, o Irã, como forma de estreitar suas relações, está vendendo muitos equipamentos abaixo do preço de mercado, ajudando dessa maneira a Rússia e se tornando uma forte aliada do seu vizinho. Além disso, fontes apontam para um acordo fechado entre os dois países. Mostram que a Rússia irá disponibilizar o caça Sukhoi Su-35 e helicópteros para os iranianos. O caça mencionado é considerado o equipamento mais avançado fabricado pelos russos, tendo uma propulsão hipersônica, super manobrabilidade, longo alcance e capacidade de gerenciar ações de grupos de batalha, sendo assim quase impossível abater o caça. O vice-ministro da Defesa do Irã, Mehdi Farahi, disse: "Os planos foram finalizados para que os caças Sukhoi Su-35, os helicópteros de ataque MiG Mi-28 e os jatos de treinamento Yak-130 se juntem às unidades de combate do exército iraniano." Atualmente, o Irã possui apenas algumas dezenas de aviões de ataque, incluindo os jatos russos, e alguns modelos americanos adquiridos antes da Revolução Islâmica de 1979. Com a nova aquisição, a Força Aérea Iraniana ficará muito bem preparada, podendo realizar ataques muito mais rápido e de forma precisa. O que podemos perceber nos últimos meses foi inúmeras celebrações de acordos entre os dois países, buscando expandir a sua cooperação econômica, comercial, energética e militar. E de acordo com um relatório recente, os dois países concordaram em aumentar o volume de trânsito de carga ao longo do corredor internacional de transporte Norte-Sul para 12 milhões de toneladas. O acordo foi assinado durante uma recente visita do chefe de infraestrutura ferroviária iraniana, Miad Salehi, que se encontrou com seu homólogo em Moscou durante uma visita de 2 dias, trazendo assim muito mais capital para o país. O que esses acordos podem trazer de consequências? Um inimigo declarado. Hoje, o Irã é o grande financiador dos conflitos entre Israel e os grupos extremistas, como Hamas e Hezbollah, mantendo assim uma certa proximidade com esses extremistas. A aquisição de 24 caças pode influenciar fortemente no conflito, já que para abater um caça supersônico serão necessários armamentos mais caros, enfraquecendo assim a economia do país. Além disso, com acordos comerciais, o Irã conseguirá muito mais capital para o financiamento dos grupos, principalmente o Hezbollah, por sua proximidade terrestre com aliados iranianos. E se você assistiu ao último vídeo do canal, pode ter percebido que os militares israelenses estão voltando suas forças para o norte e começando a atacar os extremistas do Líbano. Caso esses equipamentos cheguem ao Irã em meio a um conflito entre Líbano e Israel, poderemos ter armamentos russos com as melhores tecnologias sendo utilizadas nos ataques. Atualmente, as forças militares do Irã são as maiores do Oriente Médio, podendo mobilizar cerca de 960 mil militares ao total. Isso sem contar os grupos aliados que possuem grande contingente de pessoas. Em questão de armamento, a maior parte das importações consistem em sistemas americanos adquiridos antes de 1979 e algumas compras da Rússia em 1990. Porém, segundo autoridades iranianas, a maior parte do equipamento militar do país é fabricado internamente, de maneira que o país se tornou um exportador armamentista na década de 2000. Porém, é incapaz de importar sistemas de armas do exterior devido às sanções internacionais e dos Estados Unidos. Dessa maneira, o Irã sofria com uma frota da Força Aérea cada vez mais envelhecida, fazendo assim o país investir fundos consideráveis em um programa de mísseis balísticos de cruzeiro, para ter a capacidade de ataque a longo alcance, se tornando um dos melhores países na área. Outro programa de grande evolução no país foi o de desenvolvimento de drones. Dessa maneira, o Irã se tornou poderoso na Força Aérea, mesmo com uma frota muito antiga de aviões. Frota esta que será atualizada apenas agora, com os novos caças russos, que só puderam ser obtidos pois os dois países já se encontram sob sanções internacionais. Diante dos desenvolvimentos aéreos, o Irã sempre foi um tema político internacionalmente.
já que as grandes potências estavam com medo de seus drones serem usados contra eles e que seus mísseis fossem usados para transportar ogivas nucleares. E bem, você provavelmente não conhecia o Maestria antes desse vídeo. É uma honra ter alguns minutos da sua atenção e poder trazer informações de qualidade para você. Como você sabe, o YouTube é um pouco difícil para quem está começando. Acaba sendo um desafio a mais. Por isso, se você gostou do vídeo, acha que mereço, conto demais com a sua inscrição e o seu like. Fique à vontade para comentar a sua visão sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E coloque o seu ponto de vista sobre o que essa aliança entre os russos e iranianos pode afetar nos conflitos. Agora, você sabia que o maior inimigo de Israel atualmente não é o Hamas? E que eles podem estar começando um conflito com seus maiores inimigos declarados? É o que vou te contar no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. É só clicar que eu te vejo lá do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Te vejo na próxima batalha.